Senhor, nós queremos te agradecer essa manhã Amém. por mais essa oportunidade que o Senhor permite que tenhamos da tua parte receber palavras que nos conduz para ti mesmo. Amém, Senhor. Senhor, socorre o nosso coração, Amém. limpa o nosso coração de quaisquer coisas que não têm compatibilidade com o teu reino, com a tua justiça. Precisamos, Senhor, do auxílio do Santo Espírito, do seu Espírito Santo, para que nos conduza a toda a verdade. Amém. Amém, Senhor. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Nosso coração, Senhor, é enganoso, Verdade. mas nós queremos a tua palavra habitando ricamente em nossos corações, Amém, Senhor. para que não fiquemos enganados Isso. e possamos continuar a ter uma vida plena para ti. Amém. Amém. Senhor, esta manhã, abençoa o irmão Vitor com a Amém. sua sabedoria, para que ele Amém. traga da tua parte palavras que venham trazer ao nosso coração conhecimento de ti, para que possamos, com esse conhecimento, ter uma vida e as nossas ações possam ser feitas todas em ti, para Amém. que tu mesmo seja glorificado, Pai Celeste. Em Amém. nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Hoje de madrugada orando também, porque a gente ficou acordado, né, de madrugada, e o sentimento que veio é realmente assim, nós somos a família de Deus, né? E quando a gente fala da família de Deus, nós precisamos lembrar 1 Timóteo, capítulo 3 versículo 14, disse, Paulo vai falar isso para Timóteo, né? Para que sepas como te conduzir na casa de Deus, né? A qual é coluna e baluarte da verdade. E quando você traz referência à casa, sempre você tem que lembrar de família, porque nós somos essa casa, nós somos a família de Deus, né? E quando é numa família, vão trazer no cotidiano normal, você como pai ou como filho, existe essas responsabilidades, certo? Por um lado, e existe também aquelas deficiências que existem no meio. Então, por causa de ser uma família, eu vejo assim a nossa família, né? Nós entre nós temos diferenças, existe diferenças, mas pelo fato de sermos família e a gente tolera, perdoa e não tenta mudar, porque a pessoa nunca vai mudar, nós sabemos isso. É num relacionamento conjugal, às vezes o mais frustrante é quando alguém tenta mudar o outro. Nós podemos perceber. Eu não falo que você vai ser tolerante com todos, mas às vezes nossa perspectiva, quando nós lidamos, queremos que as coisas sejam de nosso jeito. E o Senhor nos está ensinando nesse convívio familiar a ver e a conhecer as deficiências, às vezes, dos outros. Mas, por sobretudo, nós precisamos ver ao Pai Celestial, que é sobre todos. Então, nós temos, num conflito familiar, quando tinha briga, eu lembro, brigava com meu irmão, via meu pai e ele falava assim, pronto, ele dava a solução, ele colocava ponto final à briga, né? Vamos falar assim, né? Então, sempre você tinha uma palavra de autoridade. Então, na casa de Deus, na família de Deus, a palavra de Deus é o nosso guiar, irmão, é a nossa lumbre no meio das trevas. Nós temos a palavra de Deus, e isso cada vez mais está ficando claro, irmão, entre nós. E esse tempo, por exemplo, que os irmãos, o Senhor nos permitiu, né, falar sobre a batalha espiritual, luta espiritual e a armadura de Deus, né? Nos trouxe muita percepção. Não sei se os irmãos sentem o mesmo, mas você acorda e você não acorda de qualquer maneira agora. Você precisa ir diante do Senhor, precisa considerar a palavra de Deus, né? Ter experiência com o Senhor, porque nós estamos numa luta espiritual. E não somente externa, mas também interna, irmão. Como ficou claro para nós nesse tempo, né? Que as armas que o Senhor nos deu não são carnais. Então, se nós lidarmos com as coisas terrenas, não vamos conseguir perceber essa luta espiritual. Mas cada vez o Senhor está
abundando com sua palavra para nos dar essas armas que não são da carne, mas são espirituais. Deus seja louvado. Vocês sabem, irmãos, que dentro dessa consideração, o conceito que existe entre nós, às vezes entre irmãos de outros lugares, a respeito do arrependimento. E o foco dessa reunião é nós considerarmos juntos o que é o verdadeiro arrependimento. Porque, irmãos, conceito de arrependimento, nós sempre falamos assim, uma pessoa que não é de Deus precisa se arrepender para vir para Deus, né? Uma pessoa que não pertence à família de Deus, para ela formar parte da família, tem que se arrepender e tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra arrependimento ficou banalizada no meio cristão. Por exemplo, se você vai na definição de arrependimento, é uma palavra que significa metanoia, né? O que? A traduzida é metanoia, que é derivado da palavra metaboia, né? Quando você combina as duas, porque são duas frases, uma parte é meta, que significa mudança, né? E nous, que significa mente. Então, a definição que traz no dicionário grego é mudança de pensamento. Todo mundo pega isso, né? E realmente, quando você vai analisar, você tem bastantes versículos que falam nesse sentido. Mas eu queria, junto com os irmãos, trazer outro conceito sobre arrependimento. E não ficar só nesse conceito. Não que esteja errado, não estou falando isso. Mas, irmãos, eu quero considerar com os irmãos que não é meramente arrependimento de algo errado que eu fiz. Porque quando a gente traz arrependimento, eu preciso me arrepender do quê? Do que eu fiz de errado. Então, nós trazemos arrependimento, essa palavra arrependimento, é eu fiz algo errado e eu preciso mudar de pensamento disso. E não é meramente isso, é mais profundo que isso, irmãos. Ó, eu queria trazer um conceito para os irmãos que é uma renúncia completa do que somos. E, irmãos, quando eu falo isso, eu me apoio no que o próprio Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Se alguém pode confiar na carne, eu muito mais. O problema nosso é que nós, no arrependimento, nós pensamos ou inconscientemente queremos nos arrepender das coisas erradas de nosso proceder. Mas nós conservamos algumas coisas do que nós somos. Lamentavelmente, é muito superficial arrepender-se de algo errado. E o que nós vamos tentar nessa mensagem, irmão, é trazer à luz das Escrituras como nós podemos ver. Inclusive, irmãos, devemos incorporar, como disse assim, o conceito do novo homem. Por quê? Porque não é corrigir erros do passado, mas é uma questão de morrer ao que eu sou. Irmãos, isso é forte, hein? Morrer o que eu sou. Não, mas eu tenho sentimentos, não, tem alguma coisa que sou boa, né? Tem um talento. Não fala assim, eu tenho uma coisa que sou bom. Eu sou comunicativo, eu sou uma pessoa alegre. E você traz isso como algo que você pode aproveitar. Você sabe, irmão, que é inconsciente isso aí? Nós, inconscientemente, temos essa atitude de conservar, que é nobre, né? Ó, irmãos, o que eu queria passar com os irmãos, que o foco principal é permanecer em Cristo e Cristo em nós, não de aparências, não de superficialidade, mas de verdadeiro, que seja verdadeiro. Isso que eu quero passar o conceito com os irmãos. Daí vamos começar juntos, irmão. Nosso versículo de saída é Atos 3, 19 e 20, que os irmãos lembram aqui, é Pedro, né, uma pregação dele, Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. E disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Irmãos, essa palavra arrependemos, nós já definimos, né? Eu queria definir com você o que é conversão agora. Quando você vai na palavra conversão,
Epistrepeu. Definição etimológica da palavra é quando você. Aí também é uma complexidade, porque vai ter duas partes, epi, né? E estropeu, que significa voltar. É como dizer assim: você está indo uma direção, eu peguei a estrada estava indo para uma direção, mas eu que fiz? Ah, não, eu não vou mais para cá. Eu vou dar um giro de 360 graus e volto para trás. Esse é o sentido de conversão. Então, você associa. O que que o versículo diz propriamente? O versículo está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu sempre, quando analisava conversão, eu falava que era a mudança de mente também. Mas aqui o termo é arrependimento, que é conversão de mente, que é mudança de pensamento, mas conversão traz um significado de atitude. Viu, irmãos? Atitude. Eu faço um giro na minha vida. Então, você que se arrependeu tem uma manifestação no teu viver daquilo que você realmente se arrependeu. Eu tenho uma mudança de mente e manifesto no meu viver. Isso que está falando o versículo. Pedro está dizendo, em outras palavras, você que agora mudou teu pensamento, você que está arrependido dessa maneira velha de viver, você agora fez um giro na tua vida. Você não vive do mesmo jeito que antes. Olha como que é forte agora, né? Para Isso. quê? Para serem cancelados os vossos pecados. É interessante, irmãos, porque aqui nós estamos mostrando um princípio do que é verdadeiramente se arrepender. Arrependimento não é que dizer assim, eu me arrependi do que eu fiz de errado. Você está vendo que é mais que isso? Arrependimento e conversão. Para quê? Tá vendo? O tempo verbal, para quê? Se não tem arrependimento e conversão, o que que não tem? Não tem Não, perdão de pecados. Tá não, vendo que impressionante aqui? não cancela os pecados, né? Tá vendo? Olha, nos deparamos agora com algo que é mais profundo, irmãos. E nós estamos entrando só aqui para nós desenvolvermos com mais profundidade. Aqui nós temos a experiência da igreja que a igreja no Apocalipse capítulo 2, né, versículo 4 e 5, os irmãos lembram, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui é o Espírito falando para a igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, né? Dizendo: tenho, porém, contra ti. Essa expressão é muito forte, irmãos. Quando nós não temos um verdadeiro arrependimento e conversão, porque vai junto, o Senhor tem algo contra nós. As pessoas que nascem nesse mundo, que nascem debaixo da ira de Deus, elas estão debaixo de algo contra Deus. Deus tem algo contra elas. Tenho contra ti. Contra as pessoas que nascem em Adão, Deus tem algo contra eles. É a ira de Deus sobre essas pessoas. Você percebe? Mesmo que ela não se senta uma má pessoa, Deus tem algo contra ela, irmão. E isso, irmãos, é muito importante, porque nos leva a ter uma percepção. Por que muitas pessoas vivem sem ter a luz do que elas são? Porque não tem uma verdadeira conversão. Não tem um verdadeiro se arrepender. Irmãos, arrependimento não é meramente uma mudança de pensamento. Porque eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estava lembrando, né? Quando, na época empresarial, surgiram os VHS, né? Lembra? Você ia nas locadoras, quem lembra disso? Ia nas locadoras, alugava uma fita VHS, né? Ah, o empresário de sucesso, quem fazia? Rapaz, o negócio está florescente. Puxa, vamos montar outra loja aqui. Abria uma, duas, três lojas, tal. Tava no o apogeu. Mas sabe o que aconteceu? A mudança começou a ver, a tecnologia trouxe novas tecnologias, começaram a aparecer novas coisas, tal.
começou o mundo da internet. O que começou a acontecer com o VHS? Ah, começou a sair fora do mercado. Aí as pessoas iam fechando de loja, fechando de loja. Aí o empresário fala assim: não, eu vou mudar minha estratégia porque eu tenho certeza que VHS vai funcionar. E ele positivamente começa a fazer propaganda, assim, fazer rádio e fazer marketing. O que precisava essa pessoa? Mudança de mente. Tá vendo? Por quê? Porque ficou obsoleto o negócio. Ele podia fazer todo tipo de iniciativa para melhorar. Mas o que estava acontecendo no mundo digital? Mudou. Ninguém mais quer VHS, ninguém mais quer esse aparelho. Agora quer a tecnologia diferente. Agora, como que é o sistema, né? Você contrata um pacote direto, tem os filmes ali tudo disponível e ninguém mais vai. Você está vendo como mudou? Mesmo que a pessoa mudasse sua estratégia para melhorar o mercado, não ia funcionar. Ele precisava de mudança de mente. Por isso que eu falo, mudança de mente depende do que você quer. Se eu falo para você, o médico vir para você e falar assim, você tem 30 dias de vida, você não vai ter mudança de mente? Vai, lógico, não vai fazer mais o mesmo, tem 30 dias de vida, você vai aproveitar ao máximo os 30 dias, vai mudar tua mente assim, ó, rapidinho. Tá vendo que não é a mesma coisa? Arrependimento verdadeiro, irmãos, é muito mais do que isso. Vamos continuar. Ó, você sabe, irmãos, para nós entendermos mais profundidade o que que é arrependimento, nós precisamos conhecer o que que é o pecado. Porque o nosso conceito pecado, irmãos, me perdoa, é coisa errada que eu fiz. Eu queria mostrar nas escrituras que o pecado é uma pessoa e ele nos assedia, sabia? Vamos lá em Romanos 6, 12, 14, por favor? Se algum irmão quiser ler, Romanos 12 ao 13, ao 14. Capítulo 6, 12 ao 14. Não reine, portanto, o Honre. pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os Aleluia. vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ó, você vê que não é meramente comportamental o negócio? Ela quer dominar você. Você tá vendo? Ele quer reinar no teu corpo. Ah, mas como então? Então é a pessoa. Olha aqui fala Romanos 7. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Romanos 7, 17 ao 20. Romanos 7, do 17 ao 20. Se eu faço, se eu faço o que não quero, ah, já não sou eu quem faço isso. Mas o pecado que habita em mim, você tá vendo? É uma pessoa. Você tinha visto desse jeito que o pecado é uma pessoa e ele quer dominar você? Paulo, ele vai dizer aqui, se você ler o de 17 ao 20, ele vai mostrar claramente uma lei nos seus membros que leva ele cativo a fazer o que ele não quer. Então, ele disse essa declaração no versículo 8 também, se os irmãos lerem depois, é fantástico, mas senão vamos ganhar tempo, vamos avançar aqui. Tiago 1, 14 ao 15. Olha aqui que vai falar Tiago 1, 14 ao 15. Se algum irmão quiser ler, Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí, tá vendo, irmãos? Então, aqui nós estamos vendo o entrelaçar de nosso corpo com o pecado, que é chamado lá em Gálatas 5:17, a carne. Você vê como que é? Agora ele ganhou uma forma. E capítulo 6 ele vai falar que é o velho homem. Capítulo 6 versículos 5 e 6. Quem lê, por favor? Romanos, capítulo 6 versículos 5 e 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Glória a Deus. Agora nós estamos ficando bem claro por que que é necessário a morte desse homem que nasce de Adão. Você tá vendo, irmãos? Nós falamos alguma coisa nas reuniões anteriores que nós falamos assim, né? Que não tem como resgatar nada do que nós somos, porque o que nós somos está mesclado, unido com o diabo. Portanto, nós somos filho do diabo, não falamos? Quando você fala essa expressão filho do diabo, nas pessoas ficam escandalizadas, irmãos. Provoca uma reação negativa. Não, como que eu sou filho do diabo? E falamos também que o diabo não reivindica paternidade nenhuma. Ele fica oculto, ele é o pai, mas ele não reivindica a sua paternidade. Então, a falsa sensação das pessoas traz no nível de comportamento. Eu não sou assassino, eu não sou violador, eu não sou um ladrão, eu sou uma boa pessoa, então sou filho de Deus. Você já escutou isso aí? O sentimento coletivo das pessoas, a maioria pensa, eu sou filho de Deus. Porque ele se espelha no seu comportamento, que ele faz de bem. Mas Interessante. para isso, pode falar, irmão. Isso é o engano do pecado, né? Seu engano do pecado, irmão. Muito bem. Isso aí. Então, irmãos, quando nós vemos da perspectiva com que Deus vê, nós entendemos que Deus não pode e não se agrada o que nós somos. Paulo, ele disse isso com muita revelação, porque ele enxergou isso. Que não havia nada de proveito do que ele era. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Olha que impressionante. Algum irmão que quiser ler? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Amém. e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a Amém. justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Irmãos, você entende que a justiça de Deus é eliminar o que nós somos? Essa é a justiça de Deus, irmão. Eliminar aquilo que nós somos em Adão. Por isso que a verdade nos leva um pouco mais com profundidade para nós entendermos o que é arrependimento. Vamos, Lucas, irmão. Aqui, Lucas, capítulo 5, irmãos, rapidinho para ganhar tempo, versículo 32 ao 37. Aqui nós lemos que o que provocou essa conversação foi porque ele, lembra ali abriram um teto e trouxeram um paralítico, né? Quatro ali, e colocaram onde estava Jesus. E tava todo mundo ali, né? Todos os religiosos, todo mundo. Aí ele olha para aquele paralítico e fala assim: Filho, teus pecados são perdoados. E aí o que que aconteceu? Provocou. Porque, lógico, irmãos, falar isso, teus pecados são perdoados, provoca a religião nas pessoas. Porque
Irmão, você vai entender como que o religioso ele enxerga o pecador. O religioso não enxerga, ele não se enxerga pecador, ele se enxerga como alguém que merece honra, porque você vai ver o conceito religioso que dentro daquela lei de semente e colheita, quando um pecador estava paralítico, ele pecou, ou seus pais. Então, ele é iníquo e está a ira de Deus sobre essa pessoa. Então, ele merece estar nessa situação. Você vê como que é o conceito religioso? Eu não mereço, porque eu sou bom. Você vê, que, você vê como que choca, irmãos, quando o Senhor fala, filho, teus pecados são perdoados. Claro, eles vão dizer, né? Só Deus pode perdoar. Claro, eles não estão vendo Deus aí, eles estão vendo esse homem. Ah, é um homem que nasceu lá, que vem da Nazaré, conhece os pais, conhece os irmãos. Como que ele vai dizer que teus pecados são perdoados? Olha como continua. E o Senhor vai falar no versículo 32, irmão. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lembra disso? Ali em Lucas 15, não precisa ir lá. Fala assim: digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam se arrepender. Você vê que agora vai ficar mais claro por que a pessoa não se arrepende? Porque ela não é pecadora, gente. Entendeu? O conceito de pecado está errado, Isso, irmão, né? muito bem. Isso aí. O E conceito tudo isso do tem que buscar pecado. lá na origem, né? A troca de palavra. Exatamente, A irmão. herança vem de lá, porque aí Isso, você, de lá, você está cego no entendimento, né? isso E o que pode trazer luz para você ter o verdadeiro arrependimento é a palavra de Deus. também. Muito bom, irmão. Você sabe que aqui no versículo 33, se algum irmão quiser ler, até o 37, por favor. Aqui no Lucas 5, né? 33 ao 37. 33. Isso, irmão. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pano de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá o odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Estragarão. Você vê que essa parábola, irmão, está relacionada justamente ao questionamento religioso? O Senhor está Sim. esclarecendo, né? Porque o conceito religioso, irmãos, que eles têm é um odre velho. Ele está querendo abrir a cabeça deles, mas eles estão impossibilitados, de fato, né? Odre velho é você lidar com o pecado como algo errado. Não pode você trazer, porque você está lidando com um homem que é pecador, não com o que ele faz. Nós somos pecadores não porque fazemos coisa errada. Nós somos pecadores porque nascemos de Adão. O pecado mora em nós. Você vê a diferença? Ó, odre velho, irmãos, ainda é o conceito religioso de lidar com as coisas de Deus, porque é mais profundo ainda. Olha que impressionante, irmãos. Você sabe que quando nós, vamos falar assim, o conceito de semeadura e colheita vem lá de Jó, né? Lembra de Jó? Mas antes de Jó, vamos Lucas 13, versículo 1 ao 9. Mas eu vou ler aqui, irmão, só para ganhar tempo. Lucas, anota aí o versículo, Lucas 13, versículo 1 ao 9. Naquela mesma ocasião, chegou alguns falando de Jesus a respeito do Galileu, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ó, ali tinha um conceito, já vou explicar isso mais com mais detalhe. Vou ler o versículo 2. Ele, porém, lhe disse:
pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Tá vendo? Ah, como que aparece o conceito religioso aqui? Eles estão achando que quando uma pessoa vem um flagelo sobre ela, ela é mais pecador que os outros. Ó, continua aqui, versículo 5. Não eram, eu vos afirmo, não, não eram. Jesus está dizendo, não eram. Eu vos afirmo. Mas se vos não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Você está vendo como muda o conceito agora? Ó, É porque é trate como todos, né? você vê, irmão, como que é impressionante? O Senhor está falando assim. Você está achando que é melhor porque não tem flagelo? Não, não é isso. Odre velho, irmãos. Odre velho. Ó, mas se vos não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, o que que aconteceu? Não Não achou. achou. Não achou. Por quê? Pelo que ele disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para esta, para que esta ela ainda ocupando, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ah, tá inutilmente aqui, não está dando fruto, pode cortar. Ó, quem vai falar aqui. Posso, posso linkar uma coisa aqui, irmão? Pode, irmão. Vai, irmão. Aqui é João 15. Muito bem. Ó, Todo João ramo que 15, irmão. permanece em mim e não dá fruto, o Pai corta. Aleluia! Isso aí, irmão. Glória a Deus. Versículo 7. Pelo que disse eu. Ah, não. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, quem que respondeu isso? O avicultor, né? O Viticultor. viticultor. O viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha por estrume. Ó, se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Oh, deu a chance, né? Aqui nós podemos trazer muitas aplicações, não vamos perder tempo. Vamos lá, continuar aqui. Versículo 9 ainda terminando. Perdão, fala assim, 9. Pode cortá-la, né? Sim. É, você vê, por exemplo, aqui em a morte dos filhos de Eli, né? Esse aqui eu vou trazer uma comparação só para os irmãos entender. 1 Samuel 2, 22 ao 25. Não precisa ir lá. Esse aqui mostra que o conceito, como as pessoas armaram esse conceito, que uma pessoa que fez algo errado, ela tem o que ela merece. Por causa das coisas como Deus agia, irmãos. Ó, alguém fazia errado, o que Deus fazia? Castigava. Então, quando eles viam uma pessoa aleijada, um cego, com certeza ele fez algo errado. Lembra, Jó? Ó, o que vai falar Jó aqui? Jó 4, 7 ao 9. Lembra-te, esse aqui ele faz falando com Jó, capítulo 4 de Jó, versículos 7 e 9. Ele fala que era um dos amigos, né? Ô, Jó, lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? Já apareceu algum inocente, Jó? E onde foram retos destruídos? Nunca. Segundo eu tenho visto, o que lavra a iniquidade e semeia o mal, isso sim segue a destruição. Tá vendo? Olha o conceito, irmão. É um princípio. Aquilo que você semeou, você vai colher. Então, isso está arraigado na religião, irmãos. Nós temos ainda esse conceito religioso. Lidamos com as coisas de Deus dentro desse ponto de vista. Deus não aproveita nada do que nós somos. Nada, absolutamente nada. Ó, vou continuar aqui. João 9, né? Aqui vocês têm um exemplo também bem claro, João 9, 1 ao 5, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, né? Lembra que os discípulos falaram para o Senhor?
João 9, do 1 ao 5. O que falaram os discípulos quando viram o cego? Falaram assim: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Tá vendo que forte arraigado o negócio? Os próprios discípulos tinham esse conceito. Estão olhando para o cego, não com misericórdia. Como que eles estão olhando para o cego? Com pecador. Aí, irmão, como pecador. Você tá vendo? Fica manifesto o pecado de alguém pelo que ele vive. É. Eu não sou cego, eu não sou pecador. Isso. Aí, irmão. Olha o que o senhor vai falar, irmãos. Respondeu-lhe, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a sombra de Deus. Que coisa, irmão! Agora eu fiquei impressionado, porque você vê, odre velho, né, irmão? Não tem como você passar isso para eles, irmão. Não tem como. O religioso não tem como ver isso. Hoje, na nova aliança, nós temos dificuldade. Que dirá eles lá, aquela transição? Sim. É terrível aquele conceito, irmão, religioso. Ó, o Senhor está trazendo a mudança de mente para eles. Mas a mudança de mente para o velho homem não tem como. O velho homem não vai mudar sua mente. Ele vai fazer aquilo que aí ele acredita que é correto. Dentro dos valores daquilo que ele entende. Olha que impressionante, irmão. Ó, aqui então João 2, 23 e 25. Quem lê, por favor? João 2, 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Aleluia! O Senhor conhece, ele sabe o que está no coração do homem, né? Como que é? Acho Já que é bom escutou? ler o 25, era bom, né? Sim, lê, irmão, por favor. Por que Jesus não confiava neles? O 25 Isso, fala assim: e não precisava de que ninguém, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo, Jesus, sabia o que era a natureza humana. isso, irmão. Já escutou aquela expressão, o Senhor conhece meu coração? Não, alguém que está Sim, orando. Ô, Cláudio, você já ouviu isso aí? O Senhor conhece meu coração. Sabe que não é assim, né? Já escutou essa expressão? Conhece, Ah, Já falei. eu falei sim, muitas vezes conhece. isso. Mas, irmão, Conhece nos fala, né? que versículo te lembra, sabe, Cláudio, esse aí? sabe que é interessante dentro dessa ótica de que o Senhor conhece o meu coração quando a gente manifesta isso? Porque a gente quer defender a nossa linha de pensamento. Isso Muitas aí. vezes o Senhor quer trazer uma correção para o coração, trazer luz para você, porque na verdade vai ser contra o que você pensa, e aí você fala: Não, mas Deus conhece meu coração. É o qual? E foi um Exatamente. sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, tá vendo? Verdade. Ô, irmão Cláudio, que versículo Oi, votaria você aqui? é Romanos 8, né? Romanos 8, Eu, 27. eu, eu, eu estava pensando no outro. Ó, Jeremias. vou ler. Tá, vai lá. Já que você falou, ó, 8, 27, fala assim, ó. É, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, muito porque bom. segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso. Muito bem. Mas Esse, Jeremias também, esse é o lado de pode Deus. ser. Mas como que ele enxerga? Como que Deus vê o coração do homem? Jeremias 17, Enganoso é o coração do homem, né? quem o conhecerá? Quem É, conhecerá? Mas ele mas esquadrinha, né? isso. Aí ele fala, eu conheço. E esquadrinho os pensamentos e intenções do coração, tá Dos vendo? propósitos do coração. Não é impressionante, irmãos? Você tá conseguindo pegar o que eu estou tentando transmitir, irmãos?
Sim. É impressionante, Sim. não é? Como nós precisamos. Porque, irmão, aqui no capítulo 5 no versículo 5 do capítulo 3 de Lucas, disse: perecereis. Sabe que essa palavra, perecereis, ele é interessante, né? É apolume, que tem um sentido de destruição ou perda. Ó, irmãos, quando o senhor falou, lembra lá no 8:24, para aqueles religiosos que estavam contradizendo ele, se não crês que eu sou, perecereis. A mesma coisa, a mesma palavra, apolião, apolione. Destruir, perecerei em vossos Pecados. pecados. Você está vendo, irmão? Se você não crê que Jesus é, o que que ele é, irmãos? Ele deixou claro. Ele, ele era a maneira com que Deus está estabelecendo o caminho de salvação. Crê nele, crê na obra dele, crê na palavra dele, crê na pessoa dele. Porque na morte do Filho de Deus, Deus estava destruindo aquele homem pecador. Por isso que se a pessoa não cresce nele, ele ia morrer no quê? Nos No seus seu pecados. pecado. Mas se Pecado. a pessoa, assim faz uma contraria essa frase. Agora, se você crê nele, o que que você não vai acontecer com você? Você não morre nos seus pecados. Aí, Não Você você, morre. tem vida. aleluia! Sabe como chama isso, irmão? Salvação de Arrependimento. Deus, Ah, justiça de Deus. Isso é justiça. Amém. Não é baseado no que eu faço, no que eu fiz, no que eu mereço, senão aquilo que Deus determinou em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Ó, irmãos. Por isso nós precisamos, irmãos, ter uma mudança de mente agora para entendermos o que significa realmente o que Lucas vai falar. Lucas 3:8, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de 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 arrependimento. arrependimento. arrependimento, né? Ah, então é assim, quando a pessoa fala que está arrependida, lembra do João Batista? Quando os fariseus e os saduceus iam lá para se batizar, o que que ele pegou na mão? Você lembra, não? Pegou na mão assim, ó. O que que pegou? Como é que é, irmão? Perdi. É, Eu não lembro o que ele pegou. Eu ó, sei que João ele falou, Batista raça de tá víbora. batizando lá no Jordão, né? Tá batizando. Aí apareceram as figurinhas. Você sabe quem é as figurinhas que apareceram? Os fariseus e saduceus. Tudo vestidinho de lacre. Aí sabe o que ele pegou na mão? Um machado. Lembra a a frase? Está Estou posto fazendo. sob a raiz das árvores, né? É, por que que ele pegou? Porque fala assim: o arrependimento de Aleluia. vocês não é verdadeiro, gente. Vamos ser sinceros, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Você tá vendo como fica mais claro agora? Não adianta, né, irmão? O religioso, o odre velho, querer falar de arrependimento não vai conseguir, não. Ó, segunda, eu tô indo rápido, porque senão eu não termino, né? Ó, nós estamos já. Tenho 15 minutos que mais só para terminar. Ó, Atos 26:20. Atos 26, Bom, esse 20. de Lucas que você mencionou antes, qual que é o endereço mesmo? É Lucas 3:8, irmão. 8. Sim. Depois você Legal. termina de ler. Antes anunciei primeiramente ao Damasco, depois também a Jerusalém. Esse é Paulo falando. E por toda a região de Judeia, aos gentios. O que que ele anunciou, irmãos? Capítulo 20, 26, versículo 20. Ele anunciou arrepender-se e converter-se a Deus. Olha a frase aqui. Disse, antes anunciei primeiramente ao de Damasco e depois também em Jerusalém. E por toda a região de Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Eu falo assim com força, irmão, para ser o sentido do que significa arrependimento. Praticando obras dignas de arrependimento. Esse, irmão, é um ponto que você leu agora aqui, praticando obras dignas de arrependimento.
que é um ponto que o Senhor tem que trazer aos nossos corações. Aleluia. Porque a Aleluia. evidência do verdadeiro arrependimento traz obras dignas. Sim, A muito sua bem. conduta aqui na terra, vivendo para Deus. Amém, irmão. Glória a Amém. Deus. O irmão me tirou minha conclusão, mas é esse mesmo que ia Perdão, falar. irmão. Ah, é? Mas você sabe, irmão, que é uma alegria, porque a palavra nos deixa claro, né? Olha que fala Atos 17, 30 ao 31. Olha que impressionante. Esse aqui, Paulo, novamente. Capítulo 17, versículo 30 ao 31. Se algum quiser ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você já viu o pregador que te intimida para você se arrepender? Ameaçando e te mandando no lago de fogo, né? Já escutou esse tipo de pregação, né? Ah, se De vez arrepende, em porque senão quando. você vai para o inferno. Amanhã você pode sair na rua e te bater o carro e morrer. Já ouviu isso aí? Essa é pregação intimidatória, né? O cara ou se arrepende à força, ou ele crê, ou ele morre. Um dos dois. É assim, ó. Viu? Ele está falando assim, ó, viu o seu pecador, sei que não se arrepende. Mas não é isso, irmão. Segunda de Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha que fala lá, irmãos. Olha que impressionante o que produz o arrependimento verdadeiro. Segunda de Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro não porque fostes contristados. Porque, irmãos, quando o Espírito vem até nós, irmão, lembra que capítulo 16, versículo 8 diz que o Consolador voltaria a vós outros, né? João esse falando. Não precisa ir lá, só vou fazer um comentário rapidinho. Aí o Senhor fala assim, né? Quando ele vier, convencerá o mundo. De quê? Do Do pecado, pecado, Pecado da justiça da justiça e de juízo. e do e juízo. do juízo. Essa aí é a função do Espírito Santo. Mas a gente tem um sentimento assim, não, esse é para as pessoas do mundo. Tu viu? A gente fala assim, não, eu já me arrependi, eu já conheço a justiça, eu tô por dentro. Por isso que o conceito de arrependimento é mais profundo, irmãos. Todos os dias que você acorda naquele homem debaixo de condenação. Sabia? Por mais que você teve um sonho lindo, sonhou com versículos, você acorda como aquele homem que está debaixo da condenação. Você precisa entender isso. Por mais que o ontem você tenha vivido Muito bem, na isso aí. presença do Senhor, o hoje você acorda também para viver da mesma forma. É uma Senão você. eleição. Muito bem, É, irmão Faganelli. É uma eleição, é uma escolha, é um pendor. Todos os dias preciso de arrependimento e conversão. Irmão, amém. se não é assim, eu estou ainda com odre velho, irmãos. Sim. Ou por que que tem o trono da graça? Você pensa que o trono da graça é só quando você alguma vez, porque 365 dias você pecou uma só vez? Lá não é um monumento só para você olhar assim, né? Que isso, irmãos? Nós somos pecadores que precisamos nos arrepender e converter todos os dias. Amém. Isso é forte, irmão, para a religião. Eu falo para você. Eu preciso me converter todos os dias. Preciso me arrepender. Mas não é mais nesse conceito errado. Agora, minha conversão e meu arrependimento é voltar meu coração e deixar para trás aquilo que eu sou. Desisto daquilo e eu fico naquele que é verdadeiro, que é um ato de fé. Paulo, ele diz, ele entende muito claramente isso, e ele em Gálatas 2:19 vai falar. Lembra, os irmãos? Não precisa ir lá, eu vou falar. Eu, enquanto a lei, morri para a lei. Estou
crucificado com Cristo. E ontem, na comunhão com os irmãos, nós falamos assim, o problema nosso é, às vezes, que nós falamos assim, que nós precisamos, para estar em Cristo, estar na fé. E nós falamos ontem, falamos algo que escandalizou os irmãos, se provocou, assim, deu um choque nos irmãos. E nós falamos assim, você não precisa de fé para estar em Cristo. Você precisa de fé para aquilo que vai se manifestar. Mas Cristo já é a nossa vida. Como é que você precisa de fé para que você está em É. Cristo? Cristo é a nossa realidade, nós que Cristo é a queremos. nossa realidade. O problema é que a gente traz isso como algo que você precisa. Não, você está em Cristo. Olha que forte, irmãos. É porque Capítulo. assim, a pessoa estabelece que o estar na fé é deixar de fazer isso para fazer aquilo. Isso, São irmão, coisas, muito bem. né? E aí, estar Impressionante. na fé é uma pessoa pela qual, primeiro, vive aguardando aquilo que vai se manifestar, mas vive aquilo hoje no Isso. coração. Quando Cristo que é, não é A que vai nossa ser, é nossa vida. Como é que eu preciso, irmão, de fé para estar em Cristo? Ó, Paulo vai dizer, Gálatas, vamos lá, porque é importante. Depois voltamos aqui em 2 de Coríntios 7. Mas é importante para deixar mais claro isso, senão vai ficar confuso. O que eu estou querendo dizer? Capítulo 2, vamos lá, de Gálatas, né? Gálatas 2, 19. Olha o que vai falar. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Para a lei, ele morreu, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, e é aqui que choca, irmãos. Vivo pela fé. Mas a fé nos ganhamos uma luz outro dia, né? A fé é uma pessoa. Você vê que impressionante? Ó, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, porque ele está vivo, irmãos. Ele não morreu. Ele morreu em Cristo, mas ele sim. na carne está vivo. Como ele tem que viver agora? Em Cristo. Vivo pela fé. Vivo tudo aquilo que envolve a pessoa de Cristo, a pessoa e obra dele. O meu Irmão, foco é ele, meu viver é ele. Viu a diferença agora? Pode falar, irmão. irmão, isso daqui que o irmão acabou de ler, isso é o verdadeiro arrependimento. Isso é o verdadeiro arrependimento. Muito bem, irmão. Isso aí. Maravilhoso. Tem um versículo que eu não lembro, talvez o irmão Heber lembra. É revestivos de Cristo. Lembra, não? Onde que tá? É, tem sim. É. Bom, e tem outro que fala assim, em capítulo 4 de Efésios, que diz assim, É Colossenses, eu vou lá procurar. tá, irmão? É outro versículo que fala lá em Efésios 4, que diz assim, não foi assim que aprendestes a Cristo. Lembra esse aí? Acho que é Sim. 4. Vamos lá, capítulo 4, e eu vou lá. Depois voltamos aqui no capítulo, né? Vamos lá para deixar claro isso aqui, irmãos. É importante. Deixamos capítulo 4, versículos. Ô, Vitor, Olha, tem, um tem dos Gálatas, versículos que aí. é 3:27, que fala que vós todos que fostes batizados em Cristo, os revestistes de Cristo. Amém. Aí, Não ó. é esse, não, Tem né? outro aqui também que eu Tem encontrei, outro acho que é também em diferente. Colossenses. Pode falar, Cláudio. Romanos, Romanos capítulo 13, 14 fala assim: Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, Aí. nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse daí. Também. Sabe de quem eu Romanos quanto? lembro? Oi? Romanos quanto? Romanos 13, 14. Aí. O do Weber é o 3:12. Viu, Weber? Colossenses 3:12, irmão. Lê lá para nós. Revestidos como eleitos, né? Sei lá, 3:12, né? Isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, né? Não é bem esse aqui. É, no verso 10, 3:10, né?
e vos revestistes do novo homem que se Isso, faz para o pleno conhecimento. Isso, irmãos. Sabe de quem nós estamos falando, em outras palavras? Da armadura de Deus. verdade. Não é verdade? Efésios 6. Vai, pode falar. Não, eu só estou falando aí da armadura de Deus, que é Efésios Ah, 6:10. sim. Ah, sim. Ó, irmão, vamos voltar aqui então, só para terminar a ideia aqui do. Não sei se ficou claro a questão da abordagem que eu fiz lá em Gálatas, mas eu vou terminar falando sobre isso ainda um pouquinho. Ó, Gálatas. Gálatas 2,19, né? Logo, versículo 20 agora. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo revestido do Filho de Deus. Não, não diz isso, mas em outras palavras está dizendo isso. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, como é que nós que estamos na carne, porque nós estamos na carne, podemos nos revestir de Cristo? É porque nós escolhemos, esse é o arrependimento, como eu falou, né? Nós escolhemos Cristo. Eu quero viver para Cristo, eu quero viver nele, não é para ele somente. Porque o conceito religioso, viver para Deus, sabe como que ele leva a isso aí? É fazer coisas espirituais. Por exemplo, ele está trabalhando, né? Está envolvido com o seu trabalho, mas agora ele terminou o trabalho e ele coloca um paletó de serviço de Deus agora. Então ele É vai. a famosa frase, É, fazer a vontade de Deus. isso, aí, ó, fazer a vontade de Deus. E aí fica naquela espiritualidade como que você é um contratado para algo para Deus. Não, você teu viver é Cristo. Teu Aleluia. viver é Cristo. Isso, irmãos, Amém. nós precisamos ir diante do Senhor. Amém. E que o Senhor possa trabalhar isso. Eu queria continuar muito mais aqui, tem bastante, mas eu acho que passamos a ideia, né? E os irmãos, eu gostaria que os irmãos falassem, porque os irmãos têm muito conteúdo para falar, então eu vou fechar aqui e não precisa de outra reunião. Já está passada a ideia, é isso aí. Os irmãos já. Amanhã vai ser o irmão Weber, né? Por favor, né, irmão Weber? Agora, eu queria deixar essa reflexão para os irmãos, né? Que eu falo para os irmãos, eu me arrependi diante do Senhor, porque não me arrependo. Eu me arrependi diante do Senhor, porque não me arrependo todos os dias. Eu preciso me arrepender e me converter todos os dias. E esse é o que eu queria transmitir para os irmãos. Amém. Amém. Amém.